caçando. Vale a pena. Muito bem com a situação. A reforma da Previdência está sendo tema de intensos debates pelo Brasil. A Alesp, claro, não fica de fora. Nós vamos acompanhar a partir de agora a conversa que o deputado Carlos Gianazzi do PSOL e o vereador Celso Gianazzi tiveram com a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Essa conversa apresenta aspectos que podem complicar a vida de quem depende do INSS. Nós estamos iniciando mais um programa em Discussão com Vida e hoje nós estamos recebendo uma honrosa presença aqui da Maria Lúcia Fatorelli e também do vereador e auditor fiscal aqui de São Paulo, Celso Gianazzi. Muito obrigado pela presença de vocês, Maria Lúcia, muito obrigado. Sei que a sua agenda está difícil, você está correndo o Brasil, fazendo seminários, debates e, sobretudo, desmascarando a farsa da reforma da Previdência, né? Isso. Que é o grande debate hoje do Brasil. E eu queria já fazer a primeira pergunta, porque a gente vai ter uma conversa e o Celso vai ajudar bastante. O Celso que é auditor fiscal também, vereador em São Paulo e está fazendo aqui um trabalho importante. E trabalhou muito contra o Sampaprev, que foi uma reforma que aconteceu aqui em São Paulo também, desses modos. Mas eu queria então que você falasse por que essa reforma ela representa uma grande farsa para o Brasil. Olha, Gianazzi, primeiro uma alegria estar aqui, muito bem acompanhada do Celso e do Carlos Gianazzi, um prazer. É uma farsa, porque normalmente quando a gente fala em fazer uma reforma, a gente quer melhorar as coisas, a gente quer aprimorar. E a gente tem muito para aprimorar, porque o modelo que nós conseguimos inserir na Constituição de 88, ele é muito importante, é um modelo universal, é um modelo solidário, mas ele ainda não está 100% implementado. O valor do benefício ainda é baixo, ainda tem pessoas que não estão alcançadas. E o que acontece com essa PEC 6? Ela aborta esse projeto de implantação e ela introduz a tal da capitalização, que vai substituir e vai destruir o que a gente vinha construindo desde a Constituição Federal. Ela é uma farsa porque ela vem colocada sob a mentira do déficit. Não há déficit. Quem fala em déficit, minha gente, nunca leu o artigo 195 da Constituição, que prevê o financiamento da Seguridade Social, que engloba previdência, assistência e saúde, por meio de recursos que saem do orçamento público, tanto federal, estaduais, distrital e municipais, como também contribuições pagas pelo conjunto da sociedade. Trabalhadores e empregadores pagam, todos nós pagamos sobre o consumo, empresas pagam sobre o lucro líquido, tem também contribuições sobre loterias, importações, venda de produção rural, etc. Quando a gente junta todo esse conjunto de contribuições, o que a gente vê? Desde a Constituição até 2005, inclusive, nem precisou do governo pagar a parte dele do orçamento fiscal. As contribuições deram conta de tudo e ainda sobraram, todo ano, dezenas de bilhões de reais que foram transferidos por meio da DRU, a desvinculação das receitas da União, foram desviadas receitas principalmente para pagar juros da chamada dívida pública e também outros mecanismos. Maria Lúcia, isso desde o governo Fernando Henrique Cardoso, né? 94, 95, não foi? Sim. Final do governo Itamar e com o início do governo Fernando Henrique Cardoso. Perfeito. A DRU. A DRU, ela tinha outros nomes, né? Mas já era o mesmo mecanismo. Ela foi criada exatamente em 1994. E é um mecanismo perverso, né, Gianazzi, que mordia 20%, atualmente morde 30% do recurso da Seguridade Social. Só o fato de existir a DRU já denuncia que não há déficit, porque se desvincula 30%, é porque tem recurso ali, não é? Nos países avançados, a participação do governo chega a 70%. E ninguém chama isso de déficit,
porque é obrigação garantir aposentadoria, pensão na velhice, garantir um benefício nas situações de vulnerabilidade, na doença, na invalidez, na maternidade, na viuvez, na orfandade. Tudo isso está abrangido na nossa Seguridade Social. Essa reforma, ela é uma farsa porque ela acaba com tudo isso. Para ter cada um desses benefícios, o trabalhador vai ter que pagar. Então, isso não é previdência. Esse é um grande negócio para o sistema financeiro. Não é? Essa capitalização é um verdadeiro desastre, está dando errado no mundo todo. Estudo da Organização Internacional do Trabalho prova isso. Apenas 30 países embarcaram nesse modelo, 18 já desistiram. Isso. Imagina. Celso. Olha, cumprimentar aqui Maria Lúcia Fatorelli, Carlos Gianazzi, muito boa essa ideia de trazer, Carlos, aproveitando trazer 2 auditores fiscais, né? Maria Lúcia Fatorelli, ela dá uma aula, ela nos ensina assim, o aspecto tributário, o aspecto dos números, para toda a população é muito complexo de ser entendido. E a Maria Lúcia, ela tem feito isso pelo Brasil há muitos anos já. E lembrando, né, que você lembrou bem, a Maria Lúcia é auditora fiscal da Receita Federal e ela coordena a auditoria da dívida pública, né? Ela é especialista nessa área de dívida pública e você também que é auditor fiscal. Então, e quando a Maria Lúcia fala dos números, ela traz com uma simplicidade que as pessoas, né, do senso comum, elas conseguem entender exatamente. Isso é muito difícil de passar para as pessoas com essa clareza, com essa didática, as pessoas entenderem que, de fato, Maria Lúcia, é uma farsa mesmo a reforma previdenciária e a dívida, né, que você aponta, que faz a auditoria cidadã da dívida, faz muito bem esse trabalho durante todos esses anos, né? Aqui, Maria Lúcia, nós vivemos aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, também uma reforma previdenciária, né, no ano passado, que também vai pelos mesmos moldes dessa implementada agora pelo governo do Jair Bolsonaro. E nós tivemos uma coisa em comum, porque aqui o senhor Paulo, economista Paulo Tafner, né, que esteve aqui, um estudo da FEBRABAN, né, patrocinado pela FEBRABAN, Itaú, patrocinou um estudo para a prefeitura aqui do município de São Paulo, né, de uma reforma previdenciária, quando um dos grandes idealizadores foi o Paulo Tafner. E, coincidentemente, ele está na equipe do Paulo Guedes, né? Na verdade, aqui foi criada a capitalização também, né? Tem um instituto, uma fundação de direito público, o Sampaprev, que institui a capitalização aqui no município de São Paulo. E com esse mesmo argumento, Maria Lúcia, se não houvesse a reforma da Previdência, o município quebraria. Isso já foi feito lá em 2005, uma reforma aqui também, quando nós tínhamos um comprometimento da Receita de 39% da folha de pagamento era comprometida com os salários dos ativos, aposentados e pensionistas. Hoje, esse valor é de 38%, então caiu. A gente vê que é uma farsa mesmo, uma mentira. E é mentira, Maria Lúcia, por quê? Porque o município de São Paulo tem uma dívida com as empresas, com os grandes sonegadores, né? Você sabe muito bem dos aspectos tributários, tem 120 bilhões de reais para serem cobrados. Exatamente. E o município pouco faz, ou quase nada faz, mas preferiu fazer a reforma da Previdência, né? Antecipar a reforma do governo federal, se antecipou e foi para cima dos trabalhadores aqui do município de São Paulo, né? Fazendo na verdade, o confisco das aposentadorias e criando a capitalização aqui também, que é muito perversa, né? Muito perversa. E aí, nessa linha que a Maria Lúcia... Só lembrando que houve o confisco salarial, que é importante, que o Celso falou, do Sampaprev, houve já a elevação do desconto da contribuição previdenciária aqui em São Paulo de 11% para 14%. E o projeto original, o Celso pode falar mais, ia até 19%, não era isso? Ele tinha alíquotas progressivas, Maria Lúcia, tal qual o projeto é idêntico. No federal, daí houve uma grande mobilização dos servidores, sobretudo da educação aqui de São Paulo, e nós conseguimos barrar essas outras propostas de elevação. Ficou em 14%, mas isso é um dano imenso para os servidores municipais que estão com salários arrochados e defasados. Sem uma política salarial compatível. Então, isso é um dano. E a Maria Lúcia coloca bem, quando ela fala da DRU, Carlos, ela fala da DRU, explicando o que é a DRU. Eu gostaria até de a gente poder entrar também, Maria Lúcia, na questão da securitização. Assim, nós vamos passar, se você explicasse um pouquinho, nós vamos passar
aqui no município de São Paulo, no estado de São Paulo, você acompanhou muito bem em Belo Horizonte também. Isso. Esse é um crime, né, na verdade, que é feito, retirando os recursos públicos, né, através de um disfarce, uma artimanha que a população não tem conhecimento. E você denuncia isso o tempo inteiro, mostra para a população o que de fato acontece com a securitização, não é? Nós estamos num momento gravíssimo, porque toda essa crise que justifica, entre aspas, a reforma da Previdência, justificou a reforma trabalhista, está justificando as privatizações do pré-sal, do Banco do Brasil, dos Correios, da Casa da Moeda, em âmbito federal, e aqui também privatizações locais. Essa crise, gente, essa crise vem sendo fabricada para justificar esse desmonte de direitos, para justificar a entrada desse modelo de securitização. Porque nossa economia, olha bem, vinha crescendo, em média, cerca de 4% ao ano, até 2003. 2004 estacionou, 2005, 2006 despencou mais de 7% do PIB. Sem que tivéssemos tido aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Nós não tivemos aqui guerra, nem fome, nem peste, nem quebra de bancos, que foi o que provocou a crise lá nos Estados Unidos em 2008. Ao mesmo tempo, nós percebemos um conjunto de políticas que acumulam os nossos recursos, entesouram os nossos recursos no caixa e não deixam esse dinheiro circular na economia. Olha que absurdo. Nesse momento, nós temos mais de 4 trilhões em caixa, na gaveta. E o conjunto de privatizações que o governo federal quer fazer, que o Supremo autorizou ontem, das subsidiárias das estatais, não chega a 90 bilhões. Então, como assim? Por que nós vamos entregar o nosso patrimônio às subsidiárias das estatais se nós temos mais de 4 trilhões em caixa? Isso não tem lógica. Isso serve a um propósito de criar esse ambiente de crise, porque esse ambiente de crise passa a ser propício para que as pessoas apoiem essas reformas nocivas que desmontam, por exemplo, a Seguridade Social e esse mecanismo que você falou, Celso, que é uma das coisas mais graves. É um mecanismo, gente, que quebrou a Europa. É um mecanismo da chamada securitização de crédito público, que nem é de verdade uma securitização, porque quando ocorre a securitização mesmo, o risco é transferido e, nesse caso, não há nada disso. Nesse caso, há uma cessão do fluxo de arrecadação, de tal maneira que nós, contribuintes, vamos continuar pagando os tributos na rede bancária e essa arrecadação não vai chegar aos cofres públicos. No meio do caminho, vai haver uma subtração desses recursos, diminuindo recursos que nem alcançarão o orçamento. Isso vai prejudicar percentuais que são destinados à educação, à saúde, a todas as políticas públicas. E isso tudo colocado de uma forma que as pessoas realmente têm muita dificuldade de entender, não é? E são recursos tributários, né, Maria Lúcia? De multas também são envolvidos nesses recursos. Recursos tributários e não tributários. O projeto abrange tudo, mas principalmente tributários, recursos de créditos parcelados, que são justamente os créditos que a gente chama de filé mignon, porque o crédito parcelado, ele tem a confissão irretratável de dívida. Se o contribuinte não pagar, o Estado já está autorizado a executar aquela dívida, a pegar algum bem dado em garantia. Então, esse fluxo de recursos de créditos parcelados e recursos de multas e outros créditos. No Rio de Janeiro, esse esquema está envolvendo a Rio Previdência, fizeram um esquema
Porque é importante falar que esse esquema da chamada securitização de crédito, ele é tão escandaloso que ele cria uma nova empresa estatal, não é mesmo? Aqui em São Paulo já existe, não é mesmo, essa empresa? Eu não sei se ela já está operando no estado de São Paulo, tem a CPSEC SA. O seu mandato já até fez um pedido de informações. Requerimento de informação. Que o nosso núcleo aqui de São Paulo está estudando aquela pilha de contratos com a nossa colega Carmen Bressani, que coordena aqui o Núcleo São Paulo. No município também me parece que já existe a empresa, mas ainda não está operando. Não operando. Isso é uma infâmia, porque nós estamos privatizando as estatais estratégicas, lucrativas, e criando novas estatais para operar esse esquema fraudulento. E essas empresas estatais emitem papéis financeiros com a garantia pública. Isso é dívida, isso é uma dívida disfarçada, que passa a ser paga por fora do orçamento, com esses recursos desviados durante o seu percurso pela rede bancária. No Rio de Janeiro, criaram 3 empresas. Criaram a Rio Previdência, a Rio Oil, e criaram uma empresa nos Estados Unidos, numa cidade de Delaware. Está tendo até uma CPI na Assembleia do Rio de Janeiro para pesquisar essa bagunça envolvendo 3 empresas para operar esse esquema financeiro que lá no Rio de Janeiro está desviando o fluxo de recebimento dos royalties de petróleo. Então, gente, quando a gente fala de farsa, né, foi um nome muito bem escolhido pelo seu mandato. Quando a gente fala de farsa da reforma, é porque a Previdência não representa um problema para as contas públicas, pelo contrário, é solução não só para as pessoas, como para a economia. O dinheiro pago em benefício previdenciário ou da assistência social chega na mão das pessoas, as pessoas vão ao comércio. Então você coloca, e eu acho muito importante essa colocação que você faz, Maria Lúcia, de que a questão não se resume só à aposentadoria e pensão, é uma questão muito mais complexa, né? Você coloca muito bem que 70% dos municípios do Brasil dependem, né, dos salários, dessas contribuições previdenciárias que as pessoas agitam e movimentam o mercado ali de uma cidadezinha com 4 mil, 5 mil habitantes. Ou seja, essa reforma, essa PEC 6 do Bolsonaro, eu falo reforma da Previdência, ela na verdade muda toda uma concepção de sociedade, de Estado. É algo complexo que a população não está entendendo ainda. E por isso que a sua explicação é muito interessante, porque você vai desmontando de uma forma didática esse processo. Daqui, na verdade, é uma canalização do recurso público para bancos, empresas privadas de previdência e dentro do que você falou, securitização da dívida, acho que nós estamos vivendo um momento de transferência dos recursos públicos de várias áreas para pagamento de juros da dívida pública brasileira. O programa Em Discussão Convida vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já. Vamos continuar acompanhando a conversa entre o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, e o vereador Celso Gianazzi com Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã. Quando a gente fala da nova Previdência entre muitas aspas, né? Porque a nova Previdência deveria combater as desigualdades, os privilégios, né? E, na verdade, o que a gente vê? A gente vê o regime geral da Previdência, ele atingindo mais de 30 milhões de pessoas, né? Se for contarmos os seus dependentes, seus filhos, seus netos, chega a 100 milhões de pessoas. Então, é o maior combate às desigualdades, né? O regime geral da Previdência. É o maior instrumento de distribuição de renda do Brasil. Do mundo, acho que um dos maiores do mundo, né, Maria Lúcia? E aí, Carlos, nessa linha,
o regime geral da Previdência, o repasse para os municípios, são mais de 4 mil municípios, né, no Brasil. São quase 80% dos municípios, eles têm no regime geral da Previdência a captação maior do que o fundo de participação dos municípios, né, Maria? Se você pudesse falar um pouquinho mais, eles sobrevivem dessa movimentação econômica que é feita através do regime geral da Previdência. Movimenta a economia porque esse dinheiro vai e as pessoas utilizam movimentando a economia, não é isso? Mas se for aprovada essa reforma do jeito que ela está dada na PEC 6, isso desaparece, né? A capitalização acaba com tudo isso que o Celso falou. Acaba. Os municípios ficam abandonados e entram em falência, não é isso? Com certeza, porque a PEC tira R$1 trilhão da economia. Quando, gente, o Paulo Guedes fala que ele vai economizar R$1 trilhão, o que ele está dizendo? R$1 trilhão vai deixar de ser pago em aposentadorias, em pensões, em benefícios da Seguridade Social. Esse trilhão que vai deixar de ser pago, ele vai deixar de chegar na mão das pessoas. E como vocês dois falaram, vai deixar de girar na economia, porque essas pessoas que recebem hoje esse trilhão que vai ser retirado, elas não são especuladoras. Elas usam esses recursos para ir à feira. O feirante contrata um ajudante. O ajudante leva o dinheiro para a mãe dele. Eles vão à farmácia. Eles compram uma roupa, cortam o cabelo no cabeleireiro local, na lavanderia, vão à lavanderia local, vão à padaria local. Isso tudo gera emprego em cada município. E isso é bom, é ótimo, não só para essas economias locais, como para o próprio governo federal, porque todas essas transações arrecadam tributos. Esses tributos acabam voltando para os cofres públicos. E aí, lá na última página da exposição de motivos da PEC, o próprio Paulo Guedes colocou uma tabela. Essa tabela mostra de onde que vai sair esse trilhão. E isso é muito interessante falar para as pessoas, porque a propaganda na grande mídia está sendo um verdadeiro terrorismo, de que vai combater privilégio. Mentira, gente. Está lá escrito na PEC. 715 bilhões sairão do regime geral de previdência social, que é o INSS. É quem ganha até 2 salários mínimos em sua imensa maioria. Cerca de quase 90% do regime geral de previdência social, as pessoas recebem até 2 salários mínimos. Está lá na mesma tabela, mas 182,2 bilhões sairão do abono salarial e do BPC. O que é isso? Abono salarial, quem recebe? Quem ganha atualmente até 2 salários mínimos, uma vez por ano, recebe um abono de 1 salário mínimo. A PEC considera quem ganha entre 1 e 2 privilegiado, porque agora só quem ganha até 1 salário mínimo é que vai receber. E o BPC é pago a miseráveis. Acima de 65 anos recebe 1 salário mínimo. Agora, segundo a PEC, só a partir de 70. Antes disso, dos 60 aos 70, vai receber R$400. Então, essa economia que está sendo feita em cima dos miseráveis e de quem ganha até 2 salários mínimos, vamos fazer a conta comigo? Vocês guardaram os números? 715 mais 182 dá quase 900 bilhões. Tirando aí a redução de alíquota, que não chega a 30 bilhões, cerca de 870 bilhões de reais sairão dos mais pobres, do regime geral, do INSS, de quem ganha até 2 salários mínimos. E para onde que vai esse trilhão? Tem muita gente iludida achando que esse trilhão vai gerar emprego, vai para investimento. Não! O próprio ministro Guedes declarou, durante a posse do novo presidente do Banco Central, que esse trilhão vai pagar parte do custo de transição para o regime de capitalização. Ou seja, vai ser todo entregue aos bancos. E é importante explicar que custo é esse de transição para capitalização, para que as pessoas entendam. Mas antes é preciso ficar muito claro
que o trilhão que vai deixar de ser pago em benefícios que estão sendo cortados pela PEC não vai para investimento nenhum, vai para os bancos. Esse é o objetivo dessa PEC. Essa capitalização, que eu já falei, está dando errado no mundo inteiro, ela tem um custo altíssimo, Janase. Esse custo quase ninguém está falando. E a PEC empurra isso para leis complementares, porque se fosse colocar abertamente como vai se dar esse processo, olha, ninguém votaria nisso, porque isso corre o risco de quebrar o Brasil. Então, ao contrário do que o governo diz, que se não fizer essa PEC o Brasil quebra, é mentira. Se fizer essa PEC, é que o Brasil quebra. Posso explicar o cálculo? É lógico. Então, imaginem comigo. Imagine que aqui do meu lado tem um trabalhador, o João. Vamos imaginar que o João contribuiu durante 15 anos para o INSS. O seu empregador também. Ele trabalhou de carteira assinada, tudo certo, durante 15 anos. E vamos supor que o João, tal como milhões de brasileiros e brasileiras, está desempregado aí há 3, 4 anos. E aqui do lado de cá, vamos supor que tem um empresário que oferece uma vaga para o João. Porém, desde que ele opte pelo sistema de capitalização. Como é que vai ser esse sistema de capitalização? Cada trabalhador, cada trabalhadora vai ter a sua continha individual. Vai contribuir só para a sua conta individual. Não vai contribuir mais para o INSS. O trabalhador também, o empregador também não. Então, se o João, que está desempregado há 3, 4 anos, recebe essa oferta de vaga, desde que ele opte pela capitalização, mesmo sabendo que a capitalização não é uma coisa boa, o que vocês acham? Ele vai optar ou não vai? Ele vai optar para não continuar desempregado. E aí? Ele vai para a capitalização e a partir daí não tem volta. A opção pela capitalização é definitiva, ele não pode mais voltar para o regime geral. Ele vai ter a sua continha individual e vai ter que ficar se virando com a sua continha individual até aposentar. Mas, Maria Lúcia, num cenário como esse, com reforma trabalhista, terceirização, com o desemprego aumentando, como que ele vai conseguir contribuir? Ele vai ficar desempregado o tempo todo, consegue um emprego de 6 meses, depois fica um ano desempregado. Como que fica a situação desse trabalhador? E quando a média de meses durante o ano de carteira assinada é de 5 meses por ano, quanto tempo ele vai precisar para contribuir? Com o trabalho intermitente agora? Exatamente. Nesse cenário, imagina a situação do trabalhador. Isso que a gente tem que fazer, enxergar esse cenário, porque aí a gente vai ver a farsa que está aí por trás dessa reforma. Essa pessoa vai ter que se virar para contribuir para a sua continha individual, senão ele não vai conseguir se aposentar nunca, não vai conseguir nunca comprovar aquele mínimo de 20 anos de contribuições. No caso aqui que eu estava dando o exemplo, ele já tinha 15 anos de contribuição para o INSS. Como é que ele vai para a sua continha individual? Vocês acham que ele vai zerado para a sua continha individual? Claro que não. O INSS recebeu 15 anos de contribuição. O INSS vai ficar obrigado a transferir para a continha individual desse trabalhador aqueles 15 anos. Isso aí dá um custo de transição que no Chile custou 136% do PIB. Nossa. Se aqui no Brasil custar isso, e vai custar muito mais, porque o volume de trabalhadores aqui no Brasil é muito maior do que o do Chile, se aqui no Brasil custar isso, nós estamos falando de uma conta de quase 10 trilhões de reais. Então, o trilhão que o Guedes vai economizar agora... Só para as pessoas saberem que o orçamento da União gira em torno de 3 trilhões e meio, não é isso, hoje? O orçamento... Federal, né, federal, da União. Sim. Agora, o PIB
é 7 trilhões. 7 trilhões. Isso é 136% do PIB, Gianazzi. Do PIB. Então, nós estamos falando de uma conta de quase 10 trilhões. Então, gente, vamos acordar, hein? Essa PEC quebra o Brasil. Quebra, porque quem vai pagar, de onde vai sair o dinheiro para fazer todo esse pagamento dessa transição? E ela ataca, Maria Lúcia, essa PEC 6, essa farsa da reforma da Previdência, ataca os mais fracos. As mulheres são prejudicadas, os deficientes, os idosos, os trabalhadores rurais e também categorias profissionais importantes, aí da qual me incluo aqui, como os professores, o magistério, perde a aposentadoria especial. Como que você vê esse ataque nesses setores mais fragilizados da sociedade, né? E nós estamos mobilizados, nós professores em todo o Brasil, fazendo a resistência, servidores públicos também. Atacar as professoras, né? Especificamente, ela tem... Né? As mulheres. As mulheres, né? As mulheres serão as mais prejudicadas com a reforma. Duas categorias de mulheres foram escolhidas para perder aquela consideração mínima que existia de poder se aposentar 5 anos antes, né? Tendo em vista toda a carga o desgaste imposto às mulheres. 2 categorias perderam isso nessa PEC. As trabalhadoras rurais, que tanto trabalhadores como trabalhadoras rurais, agora a idade limite é 60 anos. Isso é de uma crueldade, porque as mulheres do campo, os homens também, começam a trabalhar muito cedo. E é um trabalho duro, não tem fim de semana, não tem descanso, é debaixo de sol, de chuva. E tanto é que está se criando uma certa unanimidade na Câmara Federal de aliviar esse peso que essa PEC jogou em cima dos camponeses e camponesas do Brasil. E também as professoras, que colocaram homens e mulheres com 60 anos, sem diferença, tá? Ignorando a tripla jornada de trabalho. Isso, todo o desgaste da maternidade, da criação dos filhos, a contribuição, né, para a sociedade, nos serviços de assistência e etc., que estudos científicos mostram que as mulheres é que assumem essas tarefas, né? Mas, enfim, essa PEC, gente, eu estou dizendo que essa PEC foi escrita por pessoas que não enxergam mais um ser humano na sua frente. Não enxergam ali a vida de trabalhadores, trabalhadoras. Nesse rol de aposentadorias especiais que você mencionou, Gianazzi, estão aí os professores e professoras que perdem a aposentadoria especial, mas também outras categorias de trabalhadores que trabalham em minas, trabalham com eletricidade, bombeiros civis, atividades de altíssimo risco. Servidores da segurança pública. Da segurança pública. Por que essas pessoas têm aposentadoria especial? Porque é uma atividade de alto risco, de alto desgaste físico, emocional, comprovado por laudos, comprovado com a própria vida dele. Muitos morrem antes de se aposentar, muitos adoecem gravemente antes de se aposentar. Então, veio a lei para evitar que eles morram antes. Eles são retirados da atividade, a aposentadoria deles é precoce. Por quê? É de altíssimo dano à atividade que exercem. Essa PEC acaba com isso, coloca todo mundo lá, no mínimo, com 65 anos. Aí eu pergunto, imaginem vocês que estão nos assistindo, diante de um incêndio no 4º, 5º andar. Como que um bombeiro civil vai subir uma escada Magiros aos 65 anos, no mínimo, com mangueira, tendo que resgatar pessoas? Isso, gente, essas pessoas vão perder o emprego muito antes disso e talvez não consigam mais um outro emprego. Quem vai dar emprego para uma pessoa depois dos 55 anos que fez isso a vida inteira? Não é? Nós estamos correndo o risco de ter um desemprego na velhice e essas pessoas não vão conseguir emprego e não vão ter idade para se aposentar.
E essa coisa da idade móvel também é de um desrespeito. De uma meta móvel, né, Maria Lúcia? Essa meta móvel, eu vou te falar, nem em jogos isso é aceito, porque isso é desrespeito. O que é a meta móvel? A meta móvel quando a PEC coloca 62 anos no mínimo, idade mínima para as mulheres é 62 no mínimo. Para os homens é 65 no mínimo. Porém, a PEC está cheia de gatilhos. Isso vai aumentando com o tempo. Se aumentar a expectativa de vida, etc., já tem. E ela já pode ir aumentando a idade de tal maneira que isso pode ser comparado a um jogo, a uma corrida. Imaginem vocês que estão nos assistindo, correndo, e o ponto de chegada é uma faixa que está, por exemplo, aqui. Aí, quando vocês estão chegando, alguém vai lá e vai mudando essa faixa de lugar. Vai mudando, vai chegando essa faixa para frente, de tal maneira que vocês nunca consigam chegar. Isso é aceito em jogos, minha gente? Não. Nem em jogos se aceita uma meta variável. Isso é um desrespeito. A classe trabalhadora perde totalmente a possibilidade de planejar sua velhice, perde totalmente a possibilidade de ter uma segurança mínima na velhice, porque todo mundo vai ser empurrado para a capitalização. A capitalização vai esgotar os recursos, tanto do regime próprio como do regime geral. Então, atenção, hein? Aquelas pessoas que acham que não vão ser atingidas, que acham que estão com direito adquirido, não estão. A PEC joga para a classe trabalhadora toda a responsabilidade pela saúde financeira dos planos. Então, para o caso de servidor público, ela coloca a possibilidade de alíquotas extraordinárias, de aumento de alíquotas e até de ampliação de alíquotas. De tal maneira que vai ser responsabilidade exclusiva dos trabalhadores e trabalhadoras garantirem o recurso para suas próprias aposentadorias e benefícios. Vai ser a destruição, gente, do que nós conhecemos Maria como Lúcia, regime geral e próprio. A grande imprensa, né, tem feito uma propaganda assim mentirosa para a população. Essa propaganda do Bolsonaro, da nova Previdência, ele foi no Ratinho, foi no Silvio Santos, e a mídia apoia os editoriais da Globo, de todas as grandes emissoras de televisão. Ou seja, não há espaço para um contraponto. Você, por exemplo, eu nunca assisti um debate seu na Globo News, na Record News, né? A mídia está totalmente a favor dessa farsa da reforma da Previdência. Como que você vê o papel da mídia e essa propaganda do governo comprando, pagando pagando os meios de comunicação de massa para enganar a população, para a população defender um projeto que é contra ela? Não é, Celso? Deixa eu colocar só, pegando um gancho nessa pergunta também, são tantas maldades, são tantas perversidades dessa PEC, Maria Lúcia. Você gostaria de você colocasse a mais perversa de todas, qual é a mais perversa regra colocada nessa reforma? Só lembrando que a gente está terminando o programa, ela tem 3 minutos para responder as 2 perguntas, né? Tanta coisa. Tá bom. Mas olha, o que há de mais perverso, eu considero que é a capitalização. Porque a capitalização, gente, ela vai destruir tudo. As outras alterações, a gente ainda pode lutar depois para reverter, para voltar a idade. Eles agora querem aumentar a idade, a gente pode lutar depois para reduzir. Eles querem sacrificar aí, acabar com as aposentadorias especiais, a gente pode lutar para reverter. Agora, se vier a capitalização, aí destrói. Aí a gente vai ter que lutar para reconstruir do zero. É muito mais difícil, tá? Essa questão da propaganda é um escândalo, porque a Constituição Federal, ela estabelece regras para a propaganda pública. Porque a propaganda pública é feita com o nosso dinheiro. A propaganda que o governo paga, ele paga com que dinheiro? Com o nosso dinheiro.
Então, a Constituição estabelece regras para isso. O governo só pode fazer propaganda de interesse público, de interesse social, como campanhas para prevenir doenças, etc. Nesse caso, o governo está incorrendo em crime. Por quê? Ele está fazendo uma propaganda falsa, em primeiro lugar, falando de um déficit que não existe, julgando a população para um modelo de risco que está dando errado no mundo todo e pagando e permitindo que empresas que possuem concessão pública ataquem os direitos da população. Então, minha gente, temos que aproveitar oportunidades como essa, porque os bancos, a Febraban, tá fazendo debates, está pagando muito dinheiro, está soltando dinheiro com propagandas, com anúncios na grande mídia. Por quê? Esses anúncios custam muito dinheiro. Em troca, a grande mídia faz a propaganda da reforma que vai beneficiar única e exclusivamente bancos. Eu queria dar um recado finalzinho aqui, que é o seguinte, gente. Está havendo ainda muita confusão quando alguém fala contra a reforma. Às vezes vem gente e diz assim, essa pessoa é contra o Bolsonaro, não se trata disso. Nesse momento, não podem existir diferenças entre nós. Diferenças políticas, ideológicas existem, mas vamos deixar isso tudo numa prateleira. E nesse momento, gente, só pode ter dois lados. Só dois. O lado de quem é a favor do Brasil e dos brasileiros e o lado dos banqueiros. Só os banqueiros vão ganhar com essa reforma. Do outro lado, quem está a favor de A, B, C, D, todo mundo está perdendo com essa reforma. Então, nós temos que unir a sociedade brasileira para lutar contra essa reforma do mercado financeiro, tá? Do Paulo Guedes, que nós temos que derrotar. Tá? Temos que unir o nosso povo contra essa PEC 6. Maria Lúcia, antes de te agradecer ao Celso também pela contribuição aqui com o nosso debate, eu quero desafiar a mídia empresarial a convidar a Maria Lúcia Fatorelli para debater na Globo News, na Record News, na Bandeirantes, nos meios de comunicação de massa, para fazer um contraponto e desmistificar a farsa da reforma da Previdência. E também chamar todos para o dia 14, haverá uma grande paralisação, a greve geral, dia 14, contra a reforma da Previdência. Maria Lúcia, muito obrigado pela sua participação, pela aula que você deu aqui. Celso, muito obrigado pela sua participação também. Você que é auditor fiscal, vereador, está fazendo o combate aqui na prefeitura contra a reforma da Previdência Municipal, lutou muito contra o Sampaprev. Muito obrigado, Maria Lúcia. Você tem dado uma grande contribuição para o povo brasileiro, desmistificando essa farsa da reforma da Previdência. Você também com o seu mandato. Muito grata, você nos representa, você também, A gente que agradece essa aula pública, muito né? Bom. Conscientizando as pessoas, mostrando o que de fato acontece. Aqui na TV, essa é uma TV pública, a TV Alesp, aqui tem espaço para falar a verdade. Parabéns. Obrigado. Viu? Parabéns. Muito grata. O programa Em Discussão com Vida vai ficando por aqui. Até a próxima. Vale a pena. Muito bom passar assim.